Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da vitória do Clube do Remo neste domingo diante do Águia de Marabá. Será que o Leão venceu e convenceu nesta recuperação no Campeonato Paraense ou está longe do ideal ainda? Vamos, inclusive, aqui trazer uma aspa do técnico Ricardo Catalá. Quero também falar a respeito de uma possível chegada de um novo goleiro ao Bainão. E falando em goleiro, o Clube do Remo anunciou oficialmente o final do contrato com o goleiro Vinícius e anunciou também, de surpresa, o desligamento do preparador de goleiros Juninho. Inclusive, o Juninho aí deu uma declaração sobre o possível motivo do seu desligamento do Leão Azul Paraense. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já deixa o like. E verifica também se você é inscrito aqui no Chaves Gemista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Recado também da Estileira Bonés, você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista, é só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, entrar em contato aí com o meu amigo Etienne Nóbrega pelo WhatsApp ou pelas redes sociais também e fazer teu orçamento com um desconto especial para quem segue aqui o Chaves Gemista, para você ter muito estilo usando os bonés da Estileira Bonés. Bom, pessoal, bora começar com uma informação aqui que saiu no Departamento de Futebol Feminino do Clube do Remo, tá? Porque o Clube do Remo anunciou o seu novo técnico aí do feminino, visando a Série A2 e também o Campeonato Paraense da modalidade, né? Trata-se de Rogério Gomes, de 44 anos, natural do Amapá, e que chega para substituir o Messi Nunes, que deixou o clube nesse início de ano, com algumas jogadoras também aí que fizeram parte tanto do acesso do Clube do Remo para a Série A2 do futebol brasileiro, quanto também do tricampeonato paraense, tá, de futebol feminino, que o Clube do Remo conquistou também em 2023. Então, boa sorte aí para o Rogério, que ele consiga fazer um trabalho igual ou melhor que o Messir Nunes, tá? Que papou tudo aí, né, em relação a títulos no futebol feminino, e que o Clube do Remo também, né, consiga fazer uma campanha interessante aí na Série A2 do futebol brasileiro. O Remo que estará aí disputando nesta temporada, e vamos ver como é que vai funcionar a montagem desse elenco também para o futebol feminino em 2024. Bom, hoje à tarde saiu uma informação lá no Tomazão TV, canal do Giuseppe Tommaso, lá da Rádio Clube, de que o Clube do Remo poderia anunciar, tá, a contratação do goleiro Digão, goleiro Digão, lá da equipe do Porto Velho, que eliminou o Clube do Remo na primeira fase da Copa do Brasil, e o Clube do Remo estaria aí monitorando a situação do goleiro Digão para a sequência da temporada de 2024, tá? Essa informação foi trazida pelo Tomazão e a gente ainda não conseguiu trazer mais detalhes sobre essa possível negociação entre o Remo e o Digão. Ele fez uma boa partida contra o Clube do Remo, fechou o gol do Porto Velho, estaria aí no radar azulino. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto aí do gol do Clube do Remo, porque o dia foi bem agitado em relação a isso. Eu queria voltar aqui a falar sobre a partida de ontem do Remo contra a equipe do Águia de Marabá, onde o Leão venceu por 2-0 essa partida. Eu comentei aqui no pós-jogo que o Remo fez o mínimo, né, gente? O Remo fez o mínimo, que era jogar com vontade, que era os caras entrarem na dividida
em qualquer lance, dar carrinho, vibrar em campo, coisa que o Remo não vinha fazendo, não só na partida diante do Porto Velho, mas não fez na temporada inteira até o momento. Tá? O Remo não tinha tido uma atuação de entrega como ele teve ontem. E isso, repito, é o mínimo para você conseguir um resultado positivo. O Remo segue longe do ideal ainda em termos táticos e técnicos, longe mesmo. Inclusive ontem, o técnico Ricardo Catalá deu uma coletiva, né, entrevista coletiva após jogo, onde ele falou que sim, o Remo venceu e convenceu. Assim, eu só posso entender que a declaração do Catalá tenha sido em tom de proteger o elenco, né? Porque, assim, gente, nem o mais fanático dos remistas sabe que o Remo é, convenceu ontem. Nem o mais fanático concorda que o Remo convenceu ontem. Tá? O Remo não convenceu ontem. O Remo venceu uma partida de fase classificatória do Campeonato Paraense, gente. Com todo respeito ao nível do nosso campeonato, a gente sabe que o Parazão não é um campeonato, né, com parâmetro para a sequência da temporada. Então o Remo ganhou bem porque jogou com vontade para ganhar o jogo. Tá? E claro, essa questão do desenvolvimento tático, só o próprio Catalá vai fazer com que isso melhore. Com as suas escolhas em relação à escalação, à substituição, a trabalhar com o elenco. Ontem o Remo entrou no esquema chamado 4-1-4-1, onde fica ali com o Henrique Vigia, que foi ontem o melhor em campo, e com 4 homens para fazer essa função no meio-campo, como o Marco Antônio, o Jaderson, o Camilo e o Felipinho. O Camilo, que apesar do gol, na minha opinião, não fez um bom jogo, sumia da partida, não conseguia marcar, sobrecarregava os companheiros ali do meio-campo. Então, é questão de ajuste. Tudo é uma questão de ajuste daqui para frente. Agora, dizer que convenceu, aí já é exagerar, né? Já é realmente proteger. Eu não vou nem dizer proteger o trabalho dele, porque ele sabe que a avaliação está sendo feita, mas proteger os seus jogadores. Eu até entendo nesse sentido, porque, sinceramente, é brincar com a inteligência do torcedor dizer que o Remo convenceu, né, Carla? Pelo amor de Deus. Tá? Não existe isso. E assim, outra declaração que me chamou a atenção nessa coletiva do Catalá ontem foi quando ele foi fazer um elogio, né, ao Henrique Vigia, falou sobre o trabalho que tem sido feito em cima dos jogadores da base, da valorização dos jogadores locais, e disse que o Agnaldo Seu Boneco é um cara que faz parte desse processo hoje, né, de melhoramento, de trabalho em cima da base. E uma frase que ele falou durante a coletiva me chamou a atenção, quando ele falou assim: esse é ídolo de verdade, que tá aqui, que trabalha, que se dedica, né? Isso me chamou a atenção na hora. Não entendi muito por que ele falou isso, sendo que idolatria é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que o torcedor do Remo sabe quem são os seus ídolos. Eu acho que não precisa ficar polemizando em relação a isso. Cada torcedor tem o seu ídolo e cada torcedor se identifica com o seu jogador. Tem muitos torcedores das novas gerações que não viram, por exemplo, o Aguinaldo jogar, mas que sabem do seu significado. Só que hoje, né, o Clube do Remo lançou uma nota oficial no seu site comunicando o desligamento do goleiro Vinícius, tá? Comunicando o que a gente já sabia, né? O Vinícius iria sair do Clube do Remo no final da primeira fase do Parazão, que termina agora em março o seu contrato. E surpreendentemente também, o anúncio do desligamento do preparador de goleiros Juninho. Ambos estão no Remo desde 2017, ambos foram trazidos pelo Josué Teixeira, naquele 2017 bem difícil para o Clube do Remo, e que de positivo, talvez, 2017 tenha sido a chegada desses dois profissionais. Juninho, que preparou muitos goleiros do Clube do Remo, acho que foi uma posição que a gente bateu cabeça muito pouco esses últimos anos. Recentemente, com algumas falhas do goleiro Vinícius, o Fenômeno Azul começou a pedir a saída do goleiro, pedir para que ele sentasse um pouco no banco, que o Remo trouxesse um outro goleiro. E eu sempre falei aqui no canal para vocês que por essa idolatria do Vinícius, por esse tempo de casa do Vinícius, a gente teria que ter muito cuidado com quem a gente iria trazer para substituir o goleiro azulino. O Remo trouxe o Marcelo Rangel, que vem sendo goleiro do Clube do Remo. O Marcelo Rangel ainda não teve atuações que justificassem, né, essa mudança aí em relação a uma segurança no gol do Clube do Remo. Tem tido
atuações nervosas, com erros toscos, como foi lá contra a Luz Brasileira, mas é o início de um trabalho ainda, é o início de uma passagem do Marcelo Rangel. Pode ser que ele, nessa temporada, inclusive, seja decisivo pra gente, tá? Não vou ficar aqui crucificando ninguém, não, com tão pouco tempo de jogo aí, inclusive tem até o próprio Léo Lang, né? Pois é. Então essa declaração do Catalá eu achei esquisita, e hoje com esse anúncio oficial do Clube do Remo, do desligamento aí do Juninho e do Vinícius. Então eu vou ler a nota para vocês aqui na íntegra em relação ao desligamento do Juninho e também do Vinícius, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a nota rapidinho. O Clube do Remo comunica de maneira oficial o encerramento do vínculo contratual com o preparador de goleiro Juninho. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, dia 26, pelo período de dedicação e trabalho prestados à camisa azulina. O clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros. O clube já trabalha na contratação de um outro profissional que deve ser anunciado em breve. Tá? Isso em relação ao Juninho. Vinícius, o clube também informa que não irá renovar o contrato do goleiro Vinícius. O goleiro receberá uma homenagem do clube na partida de quarta-feira diante do São Francisco do Bampará Baenão. A gente postou isso inclusive nas redes sociais e muita gente, especialmente sobre o Juninho, né, se surpreendeu aí com esse anúncio do Clube do Remo. Eu achei estranho esse desligamento do Juninho logo quando saiu, pelo fato da gente estar com a temporada rolando, né, gente? Hoje é 26 de fevereiro e a temporada está rolando. E depois que saiu também esse anúncio, o Juninho foi dar uma entrevista lá no Grupo Liberal, onde ele disse que foi surpreendido com essa decisão e que, segundo ele, o Catalá pediu a sua demissão. O Catalá pediu a sua saída, tá? E que o Juninho também não concordou com a contratação tanto do Marcelo Rangel e do Léo Lang, mas que, na opinião dele, são dois excelentes profissionais. Então o Remo vai ter que ir no mercado buscar um preparador de goleiros para substituir o Juninho, que, repito, é um profissional da mais alta qualidade realmente, né? Eu acho que o gol do Clube do Remo, o Remo sempre teve servido de bons goleiros aí, e logo logo acho que ele vai estar empregado numa equipe grande aí do futebol brasileiro, não tem nem dúvida pela sua qualidade. Em relação ao Vinícius, todo mundo já sabia que o Vinícius iria encerrar seu ciclo no Clube do Remo. Não se sabe ainda se ele vai encerrar a carreira. Pode ser que o projeto dele seja de continuar jogando, talvez numa equipe aqui do Pará, já que ele é vereador também em Belém. Então a gente não sabe se ele vem candidato esse ano, provavelmente vem. Então ele não vai querer sair aqui de Belém, tá? E a gente não sabe também se ele vai encerrar a carreira dele. Tudo isso depende dos projetos pessoais do Vinícius. Agora, você vai fazer, né, uma homenagem para o Vinícius, tá? Como é que vai ser essa homenagem? Ninguém sabe. Vai ser quarta-feira. Ninguém sabe se vai ser com fogos, se vai ser lançando uma camisa, se vai ser com uma placa. Ninguém sabe. Nem se ele vai jogar. Pelo visto, não vai mais jogar, porque tem mais clima pro Vinícius, né? Então encerra-se um ciclo. E assim, galera, é sempre muito complicado quando você encerra um ciclo de um jogador que se identificou tanto com o clube, né? Neste século, nenhum jogador, talvez só o Eduardo Ramos, tenha se identificado tanto como o Vinícius se identificou. Olha que a gente teve Jean, a gente teve Alex Oliveira, Adriano Paredão, Landu, a gente teve vários jogadores também que se identificaram, mas em termos de importância pelo cenário do Clube do Remo, em dificuldades, em divisões abaixo, Vinícius e Eduardo Ramos significam muito pra gente, em termos de virada de chave realmente, né? Por isso que eles são tão grandes. E o Eduardo Ramos que nem teve homenagem, né? Saiu de uma maneira muito esquisita depois de ter conquistado o segundo acesso com o Remo. E agora o Vinícius encerra seu ciclo, tá? Com o Clube do Remo. A galera vai ter que se acostumar aí com o Vinícius fora do clube. Então ficou a impressão de fora, de verdade, de que ficou realmente alguma rusga, né? Desse relacionamento entre o Vinícius, o Juninho e o próprio Catalá. Mas enfim, quem tomou decisão foi o clube, presidente, executivo, são as pessoas que mandam no Clube do Remo. As pessoas que hoje comandam o departamento de futebol azulino, tá? E repito, o Remo venceu ontem, não convenceu, mas o trabalho segue. O trabalho segue. A gente torce pela camisa do Clube do Remo. A gente vai estar fazendo uma análise aqui no canal sempre pela camisa do Clube do Remo. Nunca por ego de pessoas que estejam lá dentro ou que fizeram parte do clube. As pessoas passam, o Remo fica. E é por ele sempre que a gente vai fazer o trabalho
seja aqui, seja apoiando na arquibancada, tá? O trabalho precisa seguir com você e Cantalá, com você e Vinícius, com você e Juninho, tá? Ciclos encerram, esses aí encerraram de uma maneira polêmica em relação ao Clube do Remo. O Remo lançou a nota, a torcida está aí lamentando, criticando, mas vida que segue, e o Remo agora vai ter que contratar mais um goleiro, contratar um preparador de goleiros e seguir com a temporada de 2024. Queria muito que vocês comentassem os assuntos que a gente trouxe aqui para vocês, especialmente sobre essas polêmicas aí do dia, deixasse o like, comentasse, se inscrevesse também e compartilhasse com os seus amigos, que é muito importante sempre para fortalecer o nosso trabalho aqui no Chaves Remista. Tamo junto, valeu!